Bem, a gente vai iniciar agora novamente com o procedimento, né? Comentando o procedimento, que é justamente, né, o procedimento que acompanha você nas provas práticas, né? Tá? Então, você tem que estar com ele aberto, né? O fiscal, normalmente, ele te dá um tempo para fazer a leitura, 15 a 20 minutos, você faz a leitura, e mantém ele sempre aberto perto de você, tá bom? Vamos lá. Então, eu estou vendo aqui que eles aumentaram o item 1.3. Vamos lá. Esse objetivo, então, né? O procedimento sempre segue o mesmo padrão, né? Objetivo, certo? Então, estabelece condições necessárias para a execução do ensaio por não destrutivo, por ensaio não destrutivo, por líquido penetrante para detectação de descontinuidades superficiais, a serem utilizados nos exames de qualificação do Sistema Nacional de Qualificação e Certificação de Pessoas, SNQC, né? Então, como a gente já tinha falado, né, esse procedimento vai também ser o mesmo usado pelo nosso amigo Guido, né, que é o nosso nível 3, que vai aplicar a prova para você, certo? Aqui, ele colocou anexo 3 e a 9, né? São tipos de critérios de aceitação utilizados nas empresas e obras. Muito desses critérios depende de ajustes e adaptações, né? Ele falando, praticamente, voltando esse procedimento muito com relação às práticas do dia a dia, o comentário dele no anexo 3. Com relação à ASME, ele colocou, né? Colocou 2019, a ASME, a seção 8, divisão 1, ele não colocou o ano, mas com certeza ele já colocou, já fez a revisão 2019, já contando com isso. E na seção 5, artigo 6, né, que é falando sobre a receita, na ASME seção 5, artigo 6, fala sobre ensaios não destrutivos de líquido penetrante. Tá? Então, cada artigo fala de um ensaio. Nesse caso aqui, você vai fazer em cima da norma de referência ASME seção 5 e critério de aceitação, tá? Então, normalmente, o que eu falo pro pessoal é o seguinte, ó, a ASME, tá? Aqui nós temos a norma mãe, né? E a norma mãe tem o critério. Então, o critério de aceitação, tá? O critério de aceitação é a norma mãe, tá? Então, o critério de aceitação é a norma mãe. A norma de referência é a seção 5, tá? Então, eu utilizo como norma de referência, tá? A seção 5, ok? Então, eu chamo aqui de norma, né? Dentro de classe, eu falo, pessoal, norma filha e norma mãe, certo? Entre a ASME 8, seção 8, divisão 1, né? E a seção 5, tá? Porque ela que dirige tudo, certo? Apenas, seção 8. Aí eu tenho aqui a PI 1104 para tubulações, né? Tubulações de transporte, tubulações soldadas de transporte. Eu tenho a WSD 1.1, que é a parte de estrutura, tá? Estrutural. Então, quem trabalha com estrutura metálica tem que usar o critério de aceitação já em cima da D1.1, tá? Então, se você trabalha com estrutura metálica, você teria que utilizar o critério de aceitação da WSD 1.1. Se você trabalha com tubulações, né, de petróleo, você teria que utilizar o critério da ANSI B31.1, da ASME, né? Antigamente era ANSI. ASME B31.3 e B31.1. Então, conforme o que você está fabricando, né, você tem que utilizar o critério, tá? A norma de fabricação é que te dá o critério se aceita ou não aceita aquela descontinuidade, tá bom? Nesse caso aqui, a ISO, né? A ISO está aqui porque nós temos um bloco padrão que nós fazemos o recebimento, né? É um bloco de referência, né? De teste de referência, que nós fazemos o recebimento. Então, tudo que está aplicado aqui na norma de referência, nas normas de referência, está voltada ou a critério ou a própria norma de referência, ou a própria receita, né? Onde tem a receita do bolo é a norma de referência. Onde aceita ou não aceita aquele determinado tamanho de descontinuidades é critério de aceitação. Aqui ele está falando aqui no notinha aqui, né? Que apenas ele está utilizando essas normas como referência. Esse procedimento não tem como finalidade atender os requisitos das normas citadas. Por quê? Porque nós não estamos aplicando esse procedimento na peça, né? Apenas utilizando ele como certificação de pessoas. Então, a gente já está degustando o procedimento, já estamos falando sobre ele.
Aí os materiais, né, a serem ensaiados. Então, aqui, diferente do PR 050 de visual, se observa que tanto na norma de referência como aqui, nas informações dos materiais, é mais robusto. Tem mais informação, né? E tem mais normas de referências do que o procedimento de visual. Então, eu tenho aqui ácidos carbonos, né? Que eu tenho aí o médio, baixo, médio e alto carbono. Eu tenho baixa liga também, né? Também tem, né? Não é só baixa liga, né? Tem média liga, né? Que tem, né? Conforme a porcentagem de liga, entra nos critérios. E alta liga, né? Porém, aqui, ó, o que ele está citando aqui como alta liga? Ácido inoxidável. Aí tem austenítico, tem as ligas especiais duplexos. O duplex é utilizada muito em plataforma de petróleo, devido à situação crítica de corrosão, de alta corrosão ali. Eu tenho os inox ferrítico, eu tenho os inox martensíticos, né? E tem ligas especiais de titânio, alumínio, níquel, né? E por aí afora, tá? Então, ele dá uma ampla, né? Ele fala de uma gama de materiais que eu posso estar fazendo aí o líquido penetrante. Então, lembrando só que para alguns tipos de materiais eu tenho que tomar o cuidado com relação à parte de contaminação. Aí a parte de saúde e segurança, né? Eu tenho que estar usando os EPIs, né? Então, é comum você utilizar óculos, né? Botina, né? Você está trabalhando com a parte industrial, com corpo de prova, né? Estar em local ventilado, né? Para evitar intoxicações, inalação de vapores, dos aerosóis de solvente, né? Dos penetrantes. Então, tem que citar aqui no procedimento a parte de segurança do trabalho, tá? Que é o uso de IPI e IPC. Eu tenho um certificado aqui da Magnaflux, tá vendo aqui? Do penetrante, SKL penetrante. A primeira folha está falando do certificado de análise, tá? Do penetrante, tá vendo aqui, ó? Especificação, resultado, tá vendo aqui? Corrosividade, ó, corrosividade não deve apresentar sinais de deteriorização. Estabilidade, socada, enxofre, ó. Olha aqui, ó. Esse carinha aqui, ó, a porcentagem de enxofre por ppm, que é parte por milhão, tá? Parte por milhão, né? Que é o ppm, não deve ultrapassar de 1%. A Metal Check também tem a mesma coisa, certo? Toda a mesma coisa. Todos os materiais penetrantes têm que ter a comprovação de que na composição química a porcentagem de enxofre não deve ultrapassar de 1%. Tá. A mesma coisa, olha aqui, ó, o cloro e o flúor aqui embaixo. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Cloro, são dois componentes, né? Ó, também é menor ou igual a 1, entendeu? Máximo 1 de porcentagem, de resíduo, né? Então, nesse caso, observe que o certificado já está falando para você que o material atende. O material atende. Então, no certificado do penetrante, deve constar essa informação de cloro mais flúor, né? Máximo de 1% de resíduo e enxofre, né? Observa, isso eu abri a primeira folha aqui, ó. Não foi a primeira folha? Aqui, ó, a primeira folha. Eu tenho uma segunda folha que acompanha, tá vendo aqui, ó? Eu tenho uma segunda folha que acompanha aqui, olha aqui, ó. Certificado de conformidade, tá vendo aqui, ó? E olha aqui de novo falando aqui dos resíduos, tá vendo aqui? Aqui que ele tá te dando a tabelinha. Aqui ele tá falando para você da tabelinha. Então, essa segunda folha, ela tem que ser apresentada junto com o certificado para comprovar que na fórmula, né, resíduos, tá vendo aí? Então, tem que comprovar dessa forma, tá? Então, eu tenho até uma fórmula para me chegar nisso, entendeu? Tem uma formulinha que eu faço, né, antigamente fazia, porque não vinha essa folha. Essa folha não vinha, então vinha a folha do certificado só e não vinha essa folha de conformidade
do enxofre, dos resíduos de cloro e flúor. Né? Hoje já vem. Então, qualquer tipo de fabricante, você tem que ter o certificado e a folha, né? A folha de comprovação, tá bom? Okay. Justamente para que você trabalhe com inox, duplex, superduplex, austenítico, titânio, liga de titânio, liga de níquel, com a garantia de que aquele material, a composição, não vai contaminar. Olha aqui, ó. 5.3, ó. Quando o material ser inspecionado, aço inox, por aço inox, duplex, tal, deve ser analisado certificado de materiais penetrantes fornecido pelo fabricante, quanto ao teor de contaminantes. Aqui ele está falando sobre a porcentagem de enxofre, tá vendo aqui, ó? Olha a porcentagem aqui, ó. Não deve exceder 0,1% em peso, tá? E o cloro, a mesma coisa, ó. Teor máximo de halogênio, né? Cloro e flúor, ó. Não deve exceder a 0,1% em peso, tá bom? Aí tem a notinha aqui, ó. A notinha aqui eles colocaram agora. Para a água usada na pré-limpeza, né? Então, para a água usada na pré-limpeza ou como parte do processo que envolve a água, se ela for potável, engarrafada, destilada ou deionizada, a análise do cloro e flúor não é necessária quando for água desse tipo, ou seja, com rastreabilidade. Qualquer outro tipo de água utilizado que não cumpra os requisitos da notinha acima, deve ser analisada quanto ao cloro de acordo com a norma ASTM D1253, a norma ASTM D1253 é a norma de fabricação da composição do líquido penetrante. E para enxofre de acordo com a SD 516, né? Então, para cada caso, eu devo analisar de acordo com a norma. E o teor máximo de cloro não deve exceder a 0,1 e nem o enxofre. Então, ele volta a repetir isso. Mas, porém, é muito perigoso quando eu estou trabalhando com materiais não ferrosos, tá? Que são essas ligas especiais. Ah, mas o penetrante não contamina o aço carbono? Olha, eu vou te dar uma situação em que, muitas vezes, no plano de inspeção, né, no PIT, né? No PIT está falando assim, olha, faça a raiz da solda e logo aplique o ensaio de líquido penetrante. Então, na raiz da solda, eu não posso deixar qualquer resíduo de LP, porque a composição dos penetrantes, junto com a composição do consumível de soldagem, pode, de repente, surgir, né, algumas bolhas, né, alguns gases provocados, né, e surgir algumas bolhas internas na solda, que isso vai acabar causando o quê? Uma trinca, certo? Quando eu faço na raiz, né, da solda, e vou dar continuidade aí, né, mais e mais cordão de solda, né, eu preciso fazer uma limpeza, olha, maravilhosa, linda, para não deixar nenhum resíduo ali, porque pode gerar complicação na soldagem. Isso em ácidos carbônicos, tá bom? No caso do material de não ferrosos, né, que é as ligas especiais de austenítica ali, inox, austenítico, ferrítico, martensítico, duplex, superduplex, na própria superfície pode ter contaminação. Você sabe que o inox é muito chato, né? Essas ligas especiais para contaminar rapidinho. É muito fácil, inclusive até com o próprio carbono, né? Se jogar fagulha de carbono em cima, você já contaminou a liga, né? O que é importante? Você que está na frente do serviço, né, como inspetor de líquido penetrante, ter o conhecimento, né, e já tomar os cuidados necessários, principalmente com relação até a própria água, né? A gente viu ali que até a própria água pode conter aí... Também, porque a água também tem uma porcentagem de contaminação, pode vir de a tubulação também, né? Sim, Fábrica mesmo tem muito tubulação de carbono ali, né? Sim. Principalmente a água, né? A água passa por aí, então... E ele falou com relação ao cloro, né? A gente tem cloro bastante, depende da empresa, né? Aqui, aqui em Araraquara nós trabalhamos com o DAI, né? Aí não sei se é o SEMAI, né? Aí qualquer, aí na sua região.
Então, Da dependendo... produção de água é Sanepar, né? Sanepar, isso. Isso. Né? Então, dependendo da empresa, ela coloca, ela trabalha com a porcentagem de cloro um pouquinho, né? Uhum. De cloro, de flúor, né? Na água ali, né? Um pouquinho ali para poder, de repente, estender uma região maior, tal. Então, tem os seus, né? Tem os seus preâmbulos aí que ela trabalha, né? Então, Sim. tem que tomar cuidado, por exemplo, principalmente, estou falando com relação a materiais, né, não ferrosos, tá? E já o próprio penetrante já tem um pouco de cloro, né? Já tem Sim, já um tem na um composição 1%. química dele. Na Já tem um composição pouco de química dele. cloro. Aí mais aí E vem a aí, água. A água com certeza vai vir muito mais, né? Às vezes, cara. sim. Depende de empresa, ela Uhum. coloca uma porcentagem a mais para justamente para, né, para a área, para parte sanitária, vamos dizer, da coisa, Sim, né? sim. Parte Não, sanitária e tranquilo. matar os bichinhos, as bactérias, né? Ok. Então, a extensão da expressão, né? Você vai pegar um corpo de prova, você vai fazer 100% mais, né, da solda mais adjacente, 25 de cada lado, da margem, né? Isso está entendido, né? E eu acho, deixa eu ver se eu tenho aqui uma fotinha aqui, LP. Ó, observe que ele colocou uma fita aqui, não colocou? Dos dois lados, justamente para o quê? Para ajudar a demarcar o quê? A região do ensaio. Para cada prática tem os seus corpos de Tem prova. um corpo de prova ali. Se você fosse fazer ultrassom, teria outros corpos de prova justamente só para Uhum. fazer ultrassom, tá? Aí, então, voltando para cá, né? Você já viu a figura aí, 100% da solda, mais 25 para cada lado, tá? E você tem que fazer todo, passar o penetrante, né? Fazer a remoção dele, né? Tudo mais, tá? E aí eu acabei passando direto aqui da tabela. Lembra da tabela que a gente comentou? O que Sim, mais sim. nós utilizamos é o tipo 2, né? Penetrante colorido, né? Que é o vermelhinho lá, que é a luz visível, né? Certo? E Uhum. normalmente nós utilizamos a técnica A para lavável a água, né? Remoção, Aham. fazer a remoção com água. Técnica C, normalmente é com peça usinada, que eu preciso evitar a água para não oxidar, tá bom? Para cada Para fabricante cada fabricante tem um nome, né? Tem um nome, tem um nome, tem um código, tem um né? nome Tem um diferente. Ah, tá. código, uma nomenclatura, tá? Ó, o Metal Check, ó. Ó o nomezinho dele, produto, ó. Spot Check Manual SKL Flux, né? SKLWP. Aí o nome, a nome de fantasia dele é Magnaflux, tá? Tem que ter o. No caso do que você utiliza aí, você utiliza o outro fabricante, certo? Aí ele tem aqui VP30, DT70, né? Que é o Uhum. caso do outro fabricante. Aí eu vou Tá. usar, por exemplo, o Servient. Nós temos a Servient, que é um fabricante também. Temos a Sabe, o grafite que ele inventou também de entrar nessa linha, sabe? Uhum. Agora, Tá. Metal Check Magnaflux é os caras, é top de linha. E você já está acostumado com o Metal Check. Você vai ver que ele na hora que você fazer a aplicação no revelador, você vai notar a diferença entre o Metal Check e Magnaflux. O Magnaflux é mais seco. No caso da Metal Check, o jato é mais molhado, tá? Então você tem que ter um controle aí para que Tem uma não certa distância ali, porque não, que não vai é que ficar senão você vai engessado ali acabar depois. inundando de revelador, Isso. né? Aí Uhum. mascara tudo, ferra com a peça, né? Ferra com o ensaio, Primeiro. tá? Ambos é um pó, né? Uhum. Um pó que na agitação, né? Ele sobe, entendeu? Uhum. Uhum. Então, ambos, né? É um pó seco, né? Que você agita ali e as partículas sobem e se Sim. transformam em aerosol. Né? Aquela transformação ali, ok? Então, novamente, repetindo aqui para você, então, quando nós falamos de iluminação, eu preciso deixar a lâmpada ligada, certo? E a minha leitura é sempre maior ou igual a 1000 lux, tá? Medida de luz, nós medimos como lux, né? A unidade de lux, certo? E Isso. medimos com um Uhum. instrumento chamado luxímetro, tá? Que é esse carinha aqui, ó, medidor calibrado de luxímetro, beleza? Então, nesse caso aqui, você vai fazer a tua provinha com material penetrante tipo 1 e tipo 2, tá? No tipo 2, você vai utilizar intensidade de luz branca, certo?
No Ok. tipo 1, que é fluorescente, você vai utilizar a intensidade de luz branca, né? No máximo 20, e luz negra, né? Intensidade mínima de 1000 UV. Utilizar Esse. ultravioleta, luz ultravioleta. A diferença de um para o outro é que esse é mais sensível, então ele Uhum, pega tudo. Então a remoção tem que ser uma boa remoção, uma ótima entendi. remoção, porque senão ele vai Tá. marcar tudo. Você lembra naqueles globos de discoteca, em que o pessoal liga Já? as luzes negras e Uhum, o globo fica girando, e ali em volta sim. tem as luzes negras, certo? Na Uhum, hora que você utiliza uma camisa preta, por exemplo, com aquela luz negra, ela vai detectar na camiseta toda a sujeira que tem, que você uhum, não enxerga, né? Que é os fiozinhos brancos que ficam, né, escondidos, né? Certo? uhum, Se você olhar para o chão, você vai detectar também tudo que você não enxerga. Então, a uhum. sensibilidade é muito maior. Ah, tá. Então, justamente para penetrante, eu tenho que usar uma boa remoção, tá? Aí, quando eu estou utilizando, devo, que nem aqui, a gente fecha o ambiente, né? Escurece o ambiente, justamente para fazer a revelação, tá? Preparação e limpeza da superfície. As superfícies a serem ensaiadas devem ser, né, ensaiadas no mínimo de 25 adjacentes, né? Deve estar livre de graxas, óleos, óxidos, respingos, escória, etc, etc. Lógico que ninguém vai te dar, nem aqui na escola, aqui, e nem lá na prática, né? E nem na própria Abend, ninguém vai te passar um corpo de prova com graxa, com óleo, né? Etc, certo? Sei. Aham. Porém, a situação, mesmo estando limpa, aparentemente limpa, você tem que fazer esse item aí. Você tem que cumprir ele, tá? Então, ou seja, você tem que fazer a preparação da superfície por escovamento, tá bom? Então, sublinha essa parte aí. Essa parte aqui você sublinha ela, beleza? Tá? Que é uma parte importante aqui, ó. Seguida de limpeza com solvente, tá? Após o Então, escovamento do solvente, aham. Passar o solvente. isso. Aqui, lembra que a gente já fez a leitura disso, né? Na aula passada, Sim. não foi? Uhum. Numa aula anterior. Ou seja, você, a partir do momento que você abre o procedimento, você já está fazendo a leitura da receita, tá? Por quê? Porque você já escolheu o tipo que você vai usar, certo? Você Uhum. já sabe que a região ali é 100% e mais de 25 adjacente. Você já ligou ali, você tem que fazer o ensaio, já está falando que você tem que fazer o ensaio com um ambiente de luz igual ou maior que 1000 lux, né? Então a receita já vai já está sendo iniciada desde a primeira leitura que você fez no procedimento, tá? Por isso, mas eu sei decora e salteado. Você não tem que decorar nada. Você tem que saber o quê? Saber consultar o procedimento, entendeu? Por exemplo, a sua empresa tem a ISO 9001, é certificada? Não tem auditoria de anual, Tem, anualmente? tem. Tem uma Não. interna e externa também. Isso, não tem o auditor interno, que é da sua empresa, Uhum. né? E tem o auditor No externo, externo. né? Externo, que é o nosso amigo que vem de fora, né? Para manter a certificação. Muitas vezes ele está no campo, ele está na fábrica aí, justamente ele faz a auditoria na documentação, né? Internamente na documentação, e depois vai para campo. Ele pega sempre um coitado, que está fazendo ou um caldeireiro, um soldador, Aham. ou um inspetor, né? Sim. Se de repente ele pegar você numa tarefa de ensaio de LP ou até visual, ele vai fazer pergunta inerente ao processo que você está fazendo, ao ensaio que você está fazendo. Aí ele vai perguntar assim, mas como você mede aqui se o ambiente está realmente dentro de 1000 lux? Aí você tem que sair desse aperto aí, né? Dizendo que você tem, né? Que você utiliza um instrumento, né? Para medir, certo? Agora, se o instrumento não Certo. tiver com você, você está ferrado. Então, ou seja, se está escrito no procedimento que está na sua fábrica, significa que você deve cumprir. Mas eu decorei. Não, você tem que estar o procedimento perto de você, acessível para consulta. Então,
Se o auditor pegar você num trabalho, né, você fazendo a sua atividade de inspetor, você tem que ter o procedimento do lado para consultar. Se ele fazer a pergunta para você, você pode muito bem ir no procedimento e consultar e responder para ele conforme o procedimento. Então, você não tem que encher linguiça. Não, porque eu faço assim, faço assim. Não. Só um minutinho. Seu Carlos, só um minutinho. Abre o procedimento. Sobre a preparação e limpeza da superfície? Não, eu faço assim, eu faço conforme o item 8.1. Devo escovar, passo por escovamento e em seguida eu passo solvente. Se caso não tiver solvente no seu procedimento, só escovamento basta. Mas qual o tempo que você tem para você, depois de você passar solvente? Aí você vai, peraí, seu Carlos, item 8.3. Eu devo aguardar no mínimo, um tempo mínimo de secagem, né, de 5 minutos. Então, o auditor, ele faz o questionamento para você, justamente para ele verificar se você está realmente a par com a leitura de instruções técnicas, né, questão de uso, procedimento, questão de uso, e você não tem que ficar criando resposta. Basta que você responda tecnicamente e justamente consultando o procedimento. Eu já fui pego numa situação dessa. Então, sempre vai ter esse tipo de situação, tá? Faixa da temperatura, tá? Então, lembrando, você pega aqui, então, nós temos aqui, nesse item 8, você tem que deixar destacado aí, né, a parte da preparação, né, certo? E o item 8.2 é quando envolve materiais e aço inox. Não é o nosso caso aqui. Então eu já vou direto para o item 8.3, né? Então, que após a limpeza do solvente, eu tenho que aguardar a secagem, e essa secagem deve ser feita por evaporação normal, né, do produto, e o tempo mínimo, né, não deve exceder a 5 minutos. Então, sublinha essa parte aí também, tá bom? Aí no item 4 ele está falando sobre alumínio, peça de alumínio. Se você tiver com peça de alumínio, não é o nosso caso. Nem na Bend tem esse tipo de peça. Pode ser que dê uma peça de inox para você, aí você já sabe que você tem que seguir os itens que são inerentes àquele produto de prova, tá bom? Faixa de temperatura para o ensaio. Então, também deve ser importante, porque não é a faixa do ambiente, tá? É a superfície, né? A superfície, né, deve estar na faixa de 5 a 52. Então, a superfície que você vai ensaiar que tem que estar nessa faixa aí, né? Então, você vai medir aí com um termômetro digital a região que você vai ensaiar. O importante é que você meça até sem passar o solvente ou até depois que o solvente estiver bem evaporado, porque o solvente vai dar diferença, tá? Se você passar, medir com solvente, assim que você passou o solvente e você medir com a peça, você vai medir o fulgor do solvente, pode ser que esteja uma temperatura diferente do normal, tá? No relatório você já começa a registrar. Tudo que você medir, você começa a registrar. Você pode ver que depois a gente vai abrir o relatório, tem campo para isso, tá? Tem campo. Se não tem campo no cabeçalho, você coloca na observação, tá? Então, por favor, então, é muito importante. Então, ou seja, você já fez a escolha do tipo que você vai utilizar de penetrantes, né? Tá? Você já fez a medição, né, a luminosidade, né, do ambiente. Você já escovou, já preparou a junta, escovando e passando solvente, né? Esperou evaporar, né? Esse equipamento, né, essa superfície tem que estar na faixa que está no item 9, do penetrante. Mas, Claudemir, existe penetrante que eu posso estar fazendo com a faixa maior? Tem, viu? Tem penetrantes aí que você consegue fazer você soldou a raiz ali, você nem precisa nem esperar esfriar a junta. Você pode aplicar o penetrante. Então, é um penetrante especial que é comprado justamente no fabricante. Você não encontra no dia a dia fácil. E já é utilizado para faixa de temperatura acima de 52 graus.
Aham. Então, se eu fiz tudo isso, significa que eu estou pronto para mim fazer a aplicação do meu penetrante, tá? Se eu já cumpri a etapa até o item 9, significa que eu já estou pronto para mim fazer a aplicação do líquido penetrante, que é o item 10, tá? Aqui ele lembra você, né, no item 10.1, que eu posso fazer na aplicação, certo? A aplicação deve ser feita por meio de aerosol, que é a latinha, né? Pulverização é aquela pistolinha de pintura, você pode utilizar a granel, tanto o penetrante como o revelador, vem aí em embalagens de 5 litros, de 5 litros a granel. Você utiliza ar comprimido, né? Com a linha bem filtrada, né? Para evitar impureza no ar comprimido, você utiliza aquelas pistolinhas de pintura, tá? Tem alguns setores na indústria que Só utiliza a aerosol parte mesmo. disso, então você utiliza aerosol, né? Aerosol e Nesse pincel. Pincel também. o pincelamento normalmente é feito só pelo penetrante, correto? Uhum. Isso. Ok? Então, é comum utilizar, né, em fábrica, certo? Esses 3 carinhas aqui, em fábrica, certo? Agora, o que é mais comum, né, é esse cara aqui, aerosol, né? Que é a latinha ali que vocês compram rapidinho, né? Acabou, você joga fora, né? Descarta ela em um lugar especial e Uhum. pronto. A pulverização eu preciso de uma linha de ar comprimido muito boa, que atenda toda a fábrica e que ela seja com um filtro perto de zero aí de impureza, certo? O pincelamento, normalmente eu posso fazer um cruzamento aqui, né, com aerosol e o penetrante aqui, né, passando o penetrante com revelador em aerosol, certo? Eu posso também estar fazendo também por pincelamento penetrante e por pulverização, né? Então, já trabalhei isso lá para o ano 2000, já trabalhei uma empresa em Campinas que trabalhava nesse tipo assim. Então, a gente tinha uma linha muito boa, pessoal lá. Com relação à imersão, né? Tanques, né? Tanques, eu faço a imersão do material ali dentro do penetrante líquido em tanques, né? Imersão, por imersão, justamente são segmentos que utilizam um sistema de linha de montagem, né? Eu dou um exemplo para você, a área automobilística, né? A parte de eletrodoméstico também, que tem, né? Tem algumas partes que são feitas alguns ensaios, né? Eles utilizam tanques, né? Tanto para revelar como para o uso do penetrante, beleza? A partir do momento que você se programou para você passar, você já entrar no item 10, né? No item 10.1, aplicação, você tem que se preocupar com o quê? Com o tempo máximo que aquele penetrante vai ficar na peça. Principalmente quando você está trabalhando aí no campo, né? E você está, de repente, num sol quente, né? Um sol abrasador, assim, que a peça está acima de 52 graus. Ela pode até chegar acima de 52 graus. Então, o que eu faço numa situação dessa? Eu utilizo, né, de manhã, eu utilizo sempre utilizando a sombra, né, a posição do sol. Então, de manhã, se eu sei que à tarde, aquele lado aqui, né, esse lado aqui vai pegar sol à tarde, eu faço esse lado de manhã, né, essa parte de manhã, e à tarde eu faço essa parte aqui que está pegando sombra, né, no equipamento. Então, eu utilizo essas manhas, esse conhecimento, né, experiência que a gente utiliza para normalmente estar fazendo dentro do tempo certo, o tempo de penetração certo, e não exceder, né, não exceder 60 minutos, justamente para quê? Para que esse penetrante não seque dentro das descontinuidades, tá? Então, eu posso correr o risco da Ok. temperatura da superfície estar alta, né? E passar um pouquinho ali o tempo, né? E eu corro o risco de secar aquele penetrante que está dentro. Se Sim, você demorar um pouquinho mais, é sim. perigoso secar. Ele seca. Tá. Aí complica para você. Você se ferra, porque aí, Você tem que entendeu? fazer de novo. Tem que dar uma Vai limpada. revelar e você não vai encontrar nada. Vai mascarar, porque aí vai ficar aquele rosadinho bem fraquinho, entendeu? Uhum. Porque não teve força. O revelador não teve força para puxar.
Então, eu tenho os tempos aqui da tabela que eu devo cumprir, tá? Então, toma muito cuidado se derem para você, né? Por exemplo, né? Você tem que saber ali que é um aço carbono, né? E baixa liga tem que estar na faixa de 10, solda. Mas se der inox para você, você sabe que você tem que estar na faixa, a faixa também é 10. Então, bate muito igual. Porém, laminado, né? E forjado já é 12. Agora, eu tenho um material muito... Eu estou no campo, por exemplo, tenho um material muito sensível, né? Para microtrinca. Então, eu deixo até um tempo maior que esse tempo mínimo, tá? Então, é manha, muitas vezes, do inspetor, tá? Só que na prova, tá? Eu aconselho você cumprir só o tempo mínimo, tá? Senão acaba você se perdendo e esticando o prazo que você tem, tá? Para aí, tem a notinha aqui falando que se estiver lá no frio, lá, né, fazendo lá na Patagônia, ou lá naquelas regiões frias do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eu preciso estar aguardando aí o tempo dobro, né, tá? Se for nessas regiões frias, tá? Lógico que a gente fala assim, mas como que eu vou fazer, conseguir manter, até uma solda, né, vou fazer lá na Patagônia, lá naquele gelo. Eu condiciono, né, o equipamento, certo? Dentro de um ambiente. Eu tenho que fazer isso para mim poder fazer uma solda, para mim poder fazer um ensaio como esse, que requer medição de temperatura da superfície da peça. Tá bom? Então, se eu já passei o penetrante, né? Estou aguardando ali o tempo de penetração. Então, cumpriu aquele tempo, né? De 10 minutos ali que está falando a solda, né? Certo? Eu já começo a remover. Eu aconselho a fazer remoção, né? A seco, tá? Primeiro a seco. Então, se você tiver aqui dentro, aqui no laboratório, ou lá no laboratório do Guido, lá, né? Pega um trapo, tire o penetrante a seco, passa a limpeza a seco, né? Tá? Vira ali, né? Um pedacinho de pano ou de trapo que você tem, vai virando ali para não, né? Para mantendo sempre a parte limpa na hora que você passar, para depois você posicionar o corpo de prova para você fazer a limpeza com um jato de água, tá bom? Isso você vai estar fazendo aqui, justamente a gente vai estar ensinando para você. O item 11 já está falando dessa remoção, né? Então, a minha preocupação é sempre o quê? A temperatura da água, né? E a pressão, tá? Então, ó, também sublinha esse carinha aqui, tá? Se caso ele te der penetrante com a técnica C, né? Que é removível solvente, né? Então, você tem que seguir esses carinhas aqui, ó, tá? Após essa limpeza, devem ser utilizados panos levemente umedecidos. Você jamais vai jogar o solvente em cima, tá? Você tem que umedecer o pano ou trapo, tá? E nunca diretamente na peça. Você tem que colocar o solvente. Aí essas técnicas B e D, né, que é emulsificável, jamais você vai encontrar isso em qualquer tipo de qualificação, tá? Aí já fiz, né, a minha remoção, eu estou aguardando o quê? A evaporação natural, né, da água, né, ou do solvente, se caso for removível o solvente, certo? Então depende da técnica que você for utilizar. Ambas vai falar para você evaporar naturalmente com tempo mínimo de 5 minutos. Evaporou, você viu que está seco, né? Está seco o ambiente ali, você já pode aplicar o revelador, que é o item 13, né? E, lógico, se preocupar aí com as informações com relação à superfície, certo? Eu tenho aqui, né, o aerosol, e o aerosol está classificado aqui, revelador úmido não aquoso. O a seco é por imersão, né? Então, você utiliza esse carinha aqui, 13.1. A partir do momento que eu revelei, já vai brotar, já está brotando aqui, ó, as descontinuidades. Tá vendo aqui? Ó. Então, o que você vai fazer? Tá vendo essa fitinha aqui? Ó, tá vermelha, não tá? Você troca ela, tá? A partir do momento que você revelou aqui, você removeu. A partir da remoção, você já vai colocar, se remover o penetrante, já tá limpinho a situação, não tá?
Você vai arrancar a fita, né? E trocar ela, tá? Com uma fita branquinha. Justamente para quê? Para que você vai utilizar essa fita? A partir do momento que começar a brotar, se revelou, começa a brotar, não começa a brotar, ó. Então, isso aqui pode ficar assim, ó, de uma hora para outra. Então, depende do quê? Uhum. Depende da profundidade, né? E lá dentro, de repente, está robusto, né? A trinca, ou senão o poro, lá internamente está robusto, então cabe penetrante para caramba. Então, rapidinho, o manchão já perde a rastreabilidade do quê? Da geometria que você encontrou ali, sabe? Então, qual que é a ideia da fita? Qual que é a ideia da fita? De utilizar a fita? Justamente para você já pegar aqui, ó, tá vendo aqui? Tá na margem, tá? Na região, você já pegar e marcar, tá vendo aqui? Marcou. Você já pega isso aqui, ó, isso aqui são trincas também, ó, então, tá vendo? Tá. Longitudinal, então, aqui Sim. assim, então aqui assim, ó, eu vou marcar, ó, tá vendo aqui, ó, Uhum. marcando, ó, tá? Por quê? Para mim não perder a rastreabilidade, ó. Esse porinho aqui, ó, é pequeno, mas eu vou Uhum. marcar ele também. Na fita eu marco tudo. Na fita eu marco tudo. Tudo que aparecer na revelação. Por Uhum. exemplo, esse poro aqui, né? Esse porão aqui, ó. Esse poro grandinho aqui. Eu já marco ele aqui. Já marco essa porosidade que está agrupada aqui, tá? Justamente porque rapidinho isso aí vira um manchão. E eu perco a geometria. E essa folha 2, a 2 do relatório, justamente é para mapear isso aí, tá? Imagina que esse poro aqui, ó, esse porinho aqui, ó, ficou assim. Imagina que essas trincas aqui, ó, ficou assim, tá? E essa trinca aqui fez aqui, ó, alargou. Então, depois de 20 minutos, você vem aqui com um paquímetro ou uma trena e mede, entendeu? Então, a hora que revelou, a primeira coisa que você vai fazer é Uhum. marcar ali, utilizar Uhum. a fita com uma solda, como se fosse a solda. Ah, mas vai surgir alguma coisa aqui no metal de base, aqui nos 25 adjacentes. Se surgir alguma coisa aqui, ó, fica tranquilo, que normalmente aqui não é profundo. Então, você consegue manter, você não precisa se preocupar em passar para a fita. Deixa para marcar direto no relatório, porque se surgir no metal de base, é coisa pequena, não é igual esse poro aqui que é gigante, entendeu? Nesse caso aqui, ó, não é uma foto de fusão, é uma DI, né? Tá vendo? Você está falando essa aqui, né? Isso aqui, né? Está faltando solda, então na Ah, parte nós descontinuidade. chamamos de item, tá bom? Uhum. Não é uma descontinuidade que eu pego no LP, né? É uma descontinuidade visual, mas eu tenho que marcar. Então, fiz a leitura, revelei, né? Aqui eu tenho o tempo, tá vendo aqui, ó? Tempo para a interpretação, tá vendo aqui? Então, o que ele fala é o seguinte, a partir do momento que você revelou, já começa a brotar. Por isso que eu É. utilizo a fita ali, para mim não perder a rastreabilidade. E rapidinho começa a brotar. Você pega um corpo de prova cheio de descontinuidade, você está Ah, não. ferrado. Rapidinho você já tem que passar ali para a fita. E no É. item 14.2 está falando que a interpretação final, a hora que eu vou medir realmente para passar no relatório, né, se eu estou aprovado ou reprovado, né, usar o critério, após 20 minutos, tá bom? Requisitos adicionais. Então, eu tenho o quê? Eu tenho, no caso aqui, o teste de recebimento dos materiais. Nós vamos fazer aqui também, tá? Não sei se o Guido faz lá, mas Uhum. aqui você vai fazer todas as probabilidades de prova prática, tá? Então, você vai fazer o teste de recebimento dos materiais penetrantes, utilizando aí, né? No caso tipo 2, você vai utilizar um padrão, né? Ó, um padrão ISO 3453 de 30 microns, que é o que nós temos aqui. Justamente a gente vai utilizar o quê? Um bloquinho padrão como esse aqui, ó. Nesse caso aqui é tipo 1, né? Mas nós vamos utilizar um tipo 2, né? De 30 microns, que é para, né? Para tipo 2, tá? Aqui eu tenho um corpo de prova, né? O A e o B, certo? Você vai escolher tanto um, ou o fiscal vai te dar, né? O A está correspondendo aqui, ó, né? São duas, a foto foi tirada junta, porém, né? São corpos separados, são dois bloquinhos separados, tá bom? Então, você vai revelar certinho, cumprindo certinho o tempo ali, sabe? Igualzinho você vai fazer uma solda.
Mesma coisa, mesmo, completamente, tudo receita, tá? Só que a ideia, né, desse bloco padrão é para testar a sensibilidade do material, dos penetrantes, tá? Tanto o penetrante, né, tá? Visível, o tipo 2 e o tipo 1, e também o revelador. Então, nós chamamos de materiais penetrantes, né? Os dois, tá? Ok. Aí está falando do critério, tá vendo aqui o critério, ó. Para item 15.1.4, ó. Para a utilização do padrão ISO 3452 GIS, né? GIS, que é aquele risquinho aqui que a gente mostrou agora, os resultados devem ser comparados com uma fotografia, que no caso é a fotografia que eu te mostrei ali, previamente obtida das descontinuidades existentes no bloco. Somente serão aceitos, né, materiais penetrantes que, após o ensaio, detectar 100% das indicações mostradas na fotografia do bloco padrão. Mas, né, ele fala assim, quando da execução, né, da comparação entre o resultado obtido no ensaio de acessibilidade e a fotografia padrão ISO 3452-3, algumas, né, algumas indicações não aparecerem, né, por algum motivo de execução, né, em toda a sua extensão, em uma região localizada do padrão, esse fato pode ocorrer, né, devido a uma falha na execução ou entupimento parcial da indicação. Deve ser considerado, então, aprovado quando até 10% das indicações não aparecerem em 100%. Ou seja, se você for fazer recebimento, essas microtrincas aqui que aparecem, né, devem aparecer 100% ou até 90%. Entendeu? Nítida. Nítida. Bem vermelho, bem forte. Se aparecer 100%, um vermelhinho fraquinho, significa que não deu 100%. E muitas vezes nem chegou até 90%. Tipo 2 é removível a água, certo? Só que no início está falando que você tem que passar solvente, não tem? Aguardar o tempo Uns de 5 minutos, no solvente, Aí você tira ele, né? Eu aconselho muitas vezes tirar a seco, né? Só que aqui é o seguinte, ó, é muito sensível o bloco, ou seja, é muito na superfície. Então, qualquer esforço que você faça, eu utilizo, só para você ter uma ideia, eu utilizo folha de papel higiênico, que é bem leve. Ou, se não, muitas vezes, eu faço direto. Eu já coloco na água, né? Tem a torneira aqui, né? Tem a torneira aqui, deixa eu tentar desenhar a torneirinha aqui. Eu coloco aqui pinguinhos, né? Pinguinhos, levemente um fiozinho de água, né? E aqui está o corpo de prova, né? Certo? Nessa posição aqui, justamente ao contrário das trincas, né? Ó, em pé, 90 graus, justamente para a água cair por aqui, né? Mas bem leve, um fiozinho bem leve de água. Então, vamos dando sequência, né? Aí eu tenho esse outro tipo de bloco, que normalmente Petrobras utilizava muito antigamente. Quando eu qualifiquei, eu qualifiquei em cima de um cara disso aqui, tipo TAM, né? Que é trinca compressão, né? Impressão, né? E do outro lado dá uma pressionadinha ali e o corpo de prova ele tem uma camada de cromo. Então bate de um lado, do outro lado dá essas trinquinhas aí, ó, tipo estrela, tá vendo aqui, ó? Depende do bloco padrão. Nesse caso aqui, o pessoal utiliza o GIS, que é o que eu te mostrei ali. Aí aqui no item 16 está falando sobre a avaliação do resultado, tá? A avaliação do resultado, né, está buscando o critério. Lembra o critério de aceitação? No item 16.1 está falando da classificação das indicações. Ou seja, todas as indicações devem ser classificadas em lineares e arredondadas, certo? Conforme abaixo, né? Então, indicação linear é que apresenta um comprimento maior que 3 vezes a largura. Se você for pegar aqui uma linha, imagina a linha, essa caneta minha aqui até é grossa,
né? Tem espessura até grossinho, ó. Mas, ó, pega uma linha, né? Uma linha de costura, uma linha de pesca, bem fininha. Põe 3 vezes a largura dela. Você consegue detectar? Você consegue medir, mensurar isso? Não. Então, qualquer indicação linear, ó, seja isso aqui, ó, significa que ele está 3 vezes a largura. Atingiu 3 vezes a largura. Então, ou seja, ela é relevante. Apareceu qualquer indicação linear, significa que é uma trinca. Indicação arredondada que apresenta formato circular ou elíptico. Então, eu tenho poro. Então, o poro pode ser redondinho, né? Como também pode ser elíptico, né? Aí, eu tenho que buscar o quê? O que nós falamos lá no início da norma de referência? Anexo 3, né? Critério de aceitação para vasos e trocadores, ASME 8, apêndice 8. Então, eu vou no anexo 3 para saber o que aceita e o que não aceita no corpo de prova, nas descontinuidades que encontrei no corpo de prova. Aí vem aqui, limpeza final, eu tenho que fazer limpeza final depois do fechamento do relatório, né, do fechamento do formulário. Aí eu venho aqui para o anexo 3, que está após aqui, o anexo 3 está falando o seguinte, no item 3.1, né? A indicação de uma descontinuidade pode ser maior do que a própria descontinuidade que a causa, né? Entretanto, a forma da indicação, o manchamento, é que deve ser utilizado para a aplicação do critério de aceitação. Ou seja, passou os 20 minutos, né? Em que você tem que fechar o laudo, você vai pegar uma trena ou um paquímetro, eu aconselho pegar um paquímetro, e medir o manchão, o tamanho do manchamento. Então, ele está falando assim, deve ser consideradas relevantes somente as indicações cuja maior dimensão for superior a 1,5. Ó, imagina esse CP aqui. Se eu for utilizar o que ele está falando para mim, né? Este poro aqui, ó, este poro é menor que 1,5. Esse aqui também, ó, é um poro isolado, está afastado do agrupamento ali, eu considero como poro isolado. Esses dois carinhas, eles estão abaixo de 1,5. Então, eu devo considerar esses carinhas o quê? Irrelevante. É o que está falando o critério aqui. Eu venho aqui e considero irrelevante, ó, tá? Porque somente as indicações cuja maior dimensão for superior a 1,5. Aqueles dois porinhos ali não tinham 1,5. Ou tinha até 1,5 e não era superior a 1,5. Só que lá na folha 2 do 2, na folha do mapeamento, eu marco tudo. Só que eu vou fazer essa interpretação na hora que eu vou utilizar a folha 1. Aí esses dois porinhos não entram na folha 1, mas na folha 2 de mapeamento entra. Tudo. Aqui ele repete o que ele falou lá, né? Indicação linear que apresenta 3 maior que 3 vezes a largura. Então, qualquer indicação linear, tá? Aí vem o padrão de aceitação. Estes padrões de aceitação devem ser aplicados, exceto quando outros padrões mais restritivos, ou seja, mais fechados, forem especificados para materiais ou aplicações específicas dentro dessa divisão. É o caso de estar com código de fabricação, né? De repente, mais apertado do que ASME, né? Então, o que devo considerar isento, né, na superfície, ao examinar? Indicações lineares relevantes. Então, qualquer indicação linear relevante. Indicações arredondadas relevantes maior do que 5. Se o manchão for medido depois com paquímetro, né, e der somente 5, eu aprovo ou reprovo? Está aprovado. Então, para indicações arredondadas, né, até 5, se o manchão você medir depois de 20 minutos e por 5 milímetros, está aprovado. Mas observe que qualquer indicação linear está reprovada. Outra coisa importante, se 4 ou mais indicações, ó, imagina, ó, aqui, né, aqui, 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 aqui. Então, 4 ou mais indicações arredondadas relevantes alinhadas, né?
separadas por uma distância igual ou menor a 1,5. Então, para mim considerar que o polo está agrupado, ele tem que estar nessa faixa aqui, ó, não tem? Ó, medida do quê? Opa, das bordas. É o exemplo que eu te dou aqui, ó. Olha, aqui nós temos exemplo aqui, ó. Nessa imagem aqui, né? De novo, volto para a imagem e chamo a sua atenção para quê? Aqui eu tenho porosidade agrupada, não tem, ó? Ó, está agrupado, ó, tá vendo aqui, ó? E acabou se unindo, não foi? Ó. Sim. Só que esse carinha aqui, ó, esse aqui, ó, e esse não está considerado como agrupado. Por quê? A diferença deles, né? A diferença deles entre borda, né? Certo? Está maior que 1,5. Vamos imaginar que seja 2,5 aqui. Nesse caso aqui, ó, até maior ainda. Sei lá, 4 milímetros, tá? Afastado. Então, eu só considero aqui, ó, se está agrupado, porosidade agrupada, se estiver até 1,5. Entre bordas, né? A borda de um e a borda do outro tiver aí 1,5, significa que eu posso considerar como agrupado. Ele pode estar assim, né? Assim, 1,5. Ele pode estar assim, né? Que eu considero agrupado, certo? Aí depois que passar os 20 minutos, o que pode acontecer? Ó, não pode acontecer isso? Então você vai pegar... depois de 20 minutos, você vai pegar o quê? Medir o tamanho do manchão, certo? Deu 15. Certo? É onde você vai colocar no relatório. Observe o seguinte, José Carlos, ó, eu tenho um ponto zero aqui, não tenho? Ó, é onde eu vou colocar meu zero da trena, certo? Por exemplo, ó, imagina que esse poro aqui, deixa eu apagar tudo aqui, tá? Então, meu ponto zero começou aqui, ó. Aqui que eu vou colocar minha trena. Então, eu medi até aqui, esse poro, né? Deu, sei lá, 85 milímetros. Eu vou medir até o final dele, certo? E vou dizer que ele chegou de 85 a 90, certo? E vou colocar na folha 1 do relatório. Pode observar que ele é maior que 1,5, então ele é relevante, não é? Ele tem um bom tamanho. Agora imagina que eu peguei a primeira trinca aqui, vamos pular esse poro, né? Esse poro aqui, ele começou antes, então começou com 82. Acabou aqui, agrupado aqui, com 80 aí, desculpa, agrupado, 85, 82, vamos imaginar que seja 90. Aí eu tenho essa trinca, essa microtrinca aqui, que está transversal, né? Transversal. Ela iniciou aqui, ó. Considera que ela iniciou aqui, ó. Sei lá, 110 milímetros, certo? E finalizou aqui com 113. 3 milímetros nesse sentido aqui, né? Da régua, né? Da escala. Da borda inicial até a borda final. Aí eu venho aqui, né? Vai acabar apagando lá, né? Certo? Vai acabar apagando. Deixa eu tirar um pente aqui. Sim, para o relatório. Nesse caso aqui, a folha 1 do 1, eu coloco o cabeçalho aqui, né? Como a gente já fez, né? Da outra vez. Então, aqui eu vou ter o PR, né? Qual que é o PR? 01. Revisão. Qual que é a revisão? 9. 9. Critério de aceitação é ASME, certo? É a filha, né? A norma filha. ASME 5, certo? Artigo 6, é isso? 6. Relatório. Como normalmente eu considero que eu já fiz o recebimento, certo? Eu vou considerar esse cara aqui o 2, tá? Do 12 de 2020. Folha 1 do 1. 1 do 2. Certo? Material. Aço carbono. Preencha aí, tá? Vamos imaginar que o CP seja 0,1, tá? Condição da superfície. Eu vou lá no item 8.1. Que condição que nós
encontramos aí? Então, a condição da superfície aqui é escovada. Aqui, desculpa, olha, eu inverti aqui, desculpa, deixa eu ir, Claudemiro, velho. Tá? Ó. Aqui, ó. E aqui. Eu fui escrevendo aqui, é ASME 8 ali em cima, tá? A norma de referência aqui é a ASME 5, tá? ASME 5, artigo 6, né? Tá? E o critério de aceitação é a ASME 8, apêndice 1. Aí aqui você vai colocar os materiais penetrantes. Nesse caso aqui, o seu removedor é o quê? Água, né? Marca e modelo da água tem? Não tem, não tem? Os penetrantes, aí você vai utilizar o que você vai utilizar aí. Ah, eu vou utilizar Magnaflux, aí é SKL, né? Igual a que a gente abriu aqui e viu aqui, Spot Check, né? Spot Check, SKL, WP, para penetrante, né? E assim por diante. Aqui, nessa tabela aqui, Zé Carlos, é que você vai colocar aqui, ó, qual que é o primeiro item da fotografia que a descontinuidade que nós encontramos? Encontrada 84, é isso? 82 a 90, que nós, né, colocamos lá. A unidade de minuto está aqui, ó. Não precisa nem colocar aqui, tá? Ok? Não coloco ainda a dimensão, porque só depois de 20 minutos. O outro poro, né? A outra descontinuidade, ó, sequência, tá vendo agora? Tá vendo? Poro de novo, né? E eu vou colocar aqui de quanto? De 84 a 90, é isso? Aí eu tenho a trinca, não tem a trinca? A trinca de 110. 110 a 113. 13. Aqui nesse espacinho aqui, ó, que tem o croquis aqui, ó, croquis, tá vendo aqui escrito e observação? Eu desenho um croquisinho igualzinho aqui, ó. Ó, vou desenhar um croquisinho aqui, ó, nesse espacinho, justamente, tá? Para demonstrar em qual lado da peça que eu fiz o LP, tá? Então, normalmente eu faço uma setinha, simbologia aqui, tá? E coloco aqui, ó, LP 100%. Ó. Então, nesse caso, nós estamos fazendo o quê? Fazendo o preenchimento do relatório. Preenchimento do relatório. Então, vem aqui, deixa eu colocar a trinca aqui, né? 3. Trinca transversal, né? TT, de 110 a 113, 113, certo? Não coloco nem dimensão nem laudo, porque tem que guardar os 20 minutos, certo? Aqui eu já fiz né, o croquisinho, de novo aqui que apagou, certo? Faço bonitinho aqui, né? Croquisinho, o meu não tá muito bonitinho, mas vamos fazer. Eu faço uma soldinha, coloco a simbologia, né? Setinha aqui, LP 100%, tá? Indicando que eu fiz aonde? Na face, não foi? E eu observo o que falta no cabeçalho de informação técnica que eu tenho que compor no relatório. Aí eu coloco na observação. Tem medição de espessura lá? Medição de temperatura? No cabeçalho não tem, então eu tenho que colocar aqui na observação. Aí eu faço assim, coloco assim, temperatura, né? Escrevo aqui, temperatura da peça, da superfície, ou da peça, né? 2 pontinhos, e vou lá, de repente, eu mexo lá 23 graus, né? 23 graus. O que falta mais? Falta medir a luz ambiente, certo? Então, coloca aqui, luz ambiente, né? 2 pontinhos, né? Sinal de maior igual, né? E coloco aqui que é 1000 lux. Mas como que eu fiz isso? Eu pus um pendente, né? Liguei um pendente, uma lâmpada, próximo à peça e medi com o luxímetro. E deu e alcançou essa temperatura, tá? Então, tudo que falta de informação que é relevante
eu colocar no relatório, eu coloco na observação, tá bom? Instrumentos utilizados. Você tem instrumentos que você utilizou, não foi? Uhum. Então, você tem que citar aqui também, tá? Então, tudo que falta, você passa aqui. Agora, imagina que eu já passei os 20 minutos, certo? E esse poro, ele não mexeu, tá? O manchão desse primeiro poro ainda ficou quanto? Só o valor aqui, não foi? Tá? 7, não foi? Pelo critério, reprovado. Nesse caso aqui, de 84 a 90 deu 6. Só porém, se eu for medir ali, deu um pouquinho mais. Deu 9 o manchão, né? Também vou considerar o quê? Reprovado. A trinca, ela não aumenta. Você viu que é bem fininha, né? Então, o tamanho que eu medir ali vai ficar. Só que qualquer trinca é reprovado. Reprovado. Então, se eu subo aqui, eu vou colocando aqui, escrevendo aqui o que é mais relevante e eu vou dando a sequência do que aparece ali, conforme aquela foto que a gente viu, tá? Na foto está mostrando desse jeito, não tá? Então, eu vou medindo aqui, ó, os outros que vai aparecendo aqui, ó, tá? Em sequência e colocando na folha 1. Uhum. Entendeu? Okay. Então, aqui, Zé Carlos, nessa folha aqui, você vai passar só o tamanho que é relevante. Que é acima, poro acima de 1,5. Naquela sequência, você só vai jogar nessa folha aqui só realmente descontinuidades que são relevantes. Trincas e poros acima de 1,5 de tamanho, tá bom? Nessa folha aqui, Zé Carlos, ó, você já vai colocar as informações de tudo que você encontrou lá, seja relevante, seja irrelevante. Porque é um mapeamento, não é um mapeamento? Então, aqui, por exemplo, em 80, né? Aqui eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, certo? Uhum. Eu sei que aqui é 25, aqui é 75, e aquele poro que nós encontramos, quanto que era? 85. Então, mais ou menos aqui, né? O poro, certo? A outra porosidade estava em 82, não estava? Se aqui é 75, aqui é 80, certo? Então, eu marco aqui, ó. Então, aqui eu marco tudo, independente de estar aprovado ou reprovado, ou estar relevante ou irrelevante. Marca aqui, ó, né? Continua a marcar aqui o número do relatório, né? Número 2, mês 11, data 2020, folha 2 do 2, tipo que eu estou fazendo, 2, técnica A, junta de topo, eu chamo de junta chapa plana, tá bom? E anota aqui o número do CP. E começa a marcar o que aparece para mim aqui, né? Aqui, curiosidade, entendeu? Tudo, tá? Tudo que aparecer ali, que for revelado ali no corpo e prova. Ah, tá no metal de base. No metal de base tem que marcar aqui, ó, tá? Aqui, ó. Bom? Ou do lado direito ou do lado esquerdo. Sabendo que o seu ponto zero, ó, tá aqui, ó, né? Ok? Seu sentido de expressão é aqui. Então, a régua aqui vai até 1000. Aí você tem que parar conforme o tamanho do seu CP, tá bom? Tá? Nesse caso nosso aqui, nosso corpo e prova aqui é 600. É 600 o tamanho dele. Então, você tem que parar em 600. Aqui está o seu, né, o final do corpo e prova. Daqui, né, para lá. A trinca estava aparecendo em quanto? 110, né? 110 aqui, não é? 110. 110. E ela estava assim, não estava? Até 113. Aí as outras trincas estavam aqui, não estavam? Então, você tem que marcar igualzinho você está vendo ali, né? Ao que aparece ali, tá bom? Mas saiba que tudo você tem que fazer de acordo com o procedimento. Sim. Ó, aqui eu tenho os outros anexos, tá vendo? Ó, quer ver, ó? Aqui, de repente, se você for fazer na Bend, a Bend te dá a folha do tamanho do comprimento do corpo e prova, tá vendo? Aqui, ó, real, um por um. Aí eu tenho aqui, ó, os outros padrões, ó.
Esse padrão aqui já é AWS, T1.1, tá vendo? A forma de entender, de interpretar as descontinuidades é outra, tá vendo aqui? Uhum. De um lado eu tenho estruturas estaticamente carregadas, né? São fixas, e eu tenho estruturas ciclicamente carregadas, né? Estáticas e cíclicas, né? Então, tem aquelas estáticas e tem aquelas que podem se comportar, né? Tá? Para trabalhar, vamos dizer, ciclicamente, né? Uhum. Então, ele aplica o critério diferente. Aí eu venho aqui para outro critério, para o anexo 5, tá vendo? Ó? O PI. Por isso que o PR tem bastante folha, né? Justamente porque ele mostra aqui, cada anexo ele mostra o critério de aceitação do código, tá vendo? Anexo 6, tubulação, ASME B31.3. Então, se você está utilizando, fazer ensaio aí na sua empresa, né, em tubulação, você tem que utilizar o critério da ASME B1 31.3 ou 31.1, tá?